Israel unido em Cristo. Nós não somos um grupo de ódio. Não somos afiliados a nenhum outro grupo israelita. Israel unido em Cristo é um movimento de base não violenta. Não defendemos ou toleramos nenhum ato de violência contra qualquer raça, etnia ou gênero. Aconselhamos que se alguém ouvir ou saber de algum plano para causar danos a alguém ou violar as leis da terra, você deve entrar em contato com as autoridades apropriadas para conscientizar sobre qualquer possível ameaça, como afirmado em Levítico 5, versículo 1. Boa noite, boa noite. Shalom, Brasil, Israel, tribo do Asher. Eu sou o capitão Abiel, à minha esquerda. Oficial Yamagan. Nós somos Israel unido em Cristo. Nós falamos coisas que estão na Bíblia que a igreja não fala. Vai a Salmo 78, 8, é um. Livro de Salmos, capítulo 78, versículo 1. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai-os vossos ouvidos às palavras da minha boca. A boca de Deus hoje é a Bíblia. A Bíblia é boca de Deus, né? Abrirei a minha boca. Numa parábola propierou enigmas da antiguidade. Okay. Enigma de antiguidade fala de coisa que é muito difícil para entender. Coisa muito forte para uma pessoa entender. Por isso nós lemos aqui, ali, na Bíblia para explicar coisa da Bíblia, porque há muita coisa de forte para entender. Versículo 3. Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos los têm contado. Não encobriremos os seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor. Coisa da Bíblia, nós só temos que falar disso, porque você é filho de Deus, né? Assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura e soubesse os filhos que nascessem, se levantassem e contassem a seus filhos. Agora mesmo, nós somos essa geração que está novo na terra. Agora também, nossos filhos, nós temos que ler e ensinar a nossos filhos depois. Ok? Para agora regressar como povo de Deus. Para que pusessem em Deus a sua esperança e não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Por quê? Porque como povo, nós por meio de escravidão, agora nós olvidou a Deus. Olvidou. Agora lembramos Deus. Ok? Isso porque é muito importante. Depois de aprender a Bíblia, é a ensinar a seus filhos. Para que agora nova geração possa crescer. Leia. Versículo 8. E não fossem como seus pais, geração contumas e rebelde, a geração que não regiu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Leia. Os filhos de Efraim. Filhos de Efraim não é somente falando de Porto Rico. Tribo de Efraim
Agora, os filhos de Efraim, está falando de reino de norte, ok? Da Israel. Porque Efraim foi líder em reino de norte. Lê. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederão no dia da peleja. Não guardarão o conceito de Deus e recusarão andar na sua lei. Agora não estavam seguindo na lei de Deus. Por quê? Por meio de escravatura, por meio de romper as leis de Deus, agora estamos perdidos como gente. Lê. E esquecerão-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizere ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Okay, isso está falando quando Moisés nos sacou de Egito. Alright. Daí, eu quero ir a Joshua 1 e 8. Josué 1 e 8. O livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme todo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, Okay. e então prudentemente te conduzirás. Aí, muita gente lê a Bíblia como que uma coisa que você tem que fazer, em vez de fazê-lo como que eu preciso fazer, entendeu? Muita gente lê a Bíblia hipocritamente, ok? E a Bíblia é muito importante. So, aí fala este livro, right? Leia outra vez a 8. Dice Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte de tua boca o livro desta lei. So, você tem que falar esta Bíblia todos os dias. Todos os dias. A Bíblia. Todos os dias. Na noite, a dia. Não em seu trabalho, porque você não quiser problema no trabalho. Pero, quando você tem a oportunidade, quando você está livre de trabalho, quando você tem tempo, lê a Bíblia. Eu sou culpável disso, que às vezes eu quero ver um pouco de televisão ou uma coisa assim, quando eu sei que eu tenho tempo para estudar, para ler, okay? Para fazer, escrever notas e coisas assim. Por a Bíblia diz dia e noite. Lê. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidados de fazer conforme todo quanto nele está escrito. E é somente para que você tenha cuidado, para que você fique cuidado no mundo, porque no mundo o diabo está buscando para matar a você, para que ele ganhe e você perda. Ok? Lê. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Para receber prosperidade, você tem que estudar dia e noite. Dia e noite. Isso deveria ser uma canção. Dia e noite. Dia e noite. Estude a sua Bíblia. Dia e noite, né? Ok. Veja Salmo, capítulo 1, versículo 2. Porque em outra parte da Bíblia fala isto. Salmos, capítulo 1, versículo 2. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Você precisa ter prazer na Bíblia. Prazer na Bíblia, né? Good. E na sua lei medita
de noite, de dia e de noite. De dia e de noite. Outra vez está falando. Dia e noite. Lê. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Isso é a prosperidade que falou em Josué. Né? Lê outra vez. Dice, pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, o qual dá a seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e todo quanto fizer prosperará. Lê el 3 o el 2 outra vez. Versículo 2. Antes, tem su prazer na lei do Senhor, e não sua lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Ok, so dia e noite, né? Aguanta aí. Vea Salmos 119 e versículo 1. Salmos 119, versículo 1. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Ok, esse é um benefício de seguir dia e noite na lei, né? Vea versículo 97. Versículo 97. Dice, quanto amo a tua lei e a minha meditação em todo dia. Todo dia, dia e noite, dia e noite. Ok, siga lendo. Dice, tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios que meus inimigos, pois então sempre comigo. Estão sempre comigo. Você vai ter mais sabedoria que seus inimigos, porque você vai caminhar na vida, sabendo o que fazer e o que não fazer, porque todo conselho, como é o título da aula, todo conselho está aqui na Bíblia. Muito fácil. Mas você, sua família, seus amigos, todas essas pessoas fazem seu caminho na Bíblia difícil. Por quê? Porque eles não estão fazendo estudo dia e noite. Mas você sim. Ok? Leia outra vez. Dice, tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Vea versículo 103. Versículo 103. Oh, quão... 13. Versículo 113. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Ok? Você tem que amar a lei de Deus. Amar a lei de Deus. E você tem que ter ódio a seu pensamento, que desvia seu caminho da lei, seu caminho com Deus. Ok? Lê. Tu és o meu refúgio e meu escudo. Espero na tua palavra. E você tem que esperar na palavra de Deus, porque Deus sabe tudo. Espera na palavra dele. Ok? De aí, mesmo Salmo 19, vai a versículo 163. Versículos, Salmos, capítulo 119, versículo 163. Abomino e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei. Mas amo a sua lei. Você tem que amar dia e noite. Dia e noite. 165. Versículo 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeção. Você não vai ficar ofendido. Esse tropeço. Tropeço. Se você tropeça, é porque você tem ofendido. Ok? Da Bíblia. Só agora, regressa a Salmo outra vez. Salmos capítulo 1, versículo
Bem-aventurado o varão que não anda seguindo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda das escarnecedores. So você tem que apartar de gente que fazem coisa ruim, coisa mal no mundo. Você tem que apartar dessas pessoas. Né? Antes, tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Dia e noite. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e todo quanto fizer prosperará. Ok. Veja Números, capítulo 24, versículo 6, para falar desse árvore. Número 24, versículo 6. Números capítulo 24, versículo 6. Como ribeiros se estendem... Empieza de 5. Yes, Senhor. Números capítulo 24, versículo 5. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem como jardins ao pé dos rios, como árvores de sandalo, o Senhor os plantou, como cedros junto às águas. So, nós, como povo, tem uma beleza. Uma beleza. Quando você sigue os mandamentos. Agora, você pode seguir os mandamentos e ter uma vida muito forte. Pero com conselho, falando, você pode viver uma vida tranquila. Ok? Muito tranquilo. E depois de tempo, Deus vai abençoar. Veja Provérbios, capítulo 1, versículo 22. Eu quero falar acerca dos pecadores. Em Salmo 1 e 1. Provérbios capítulo 1, versículo 22. Até quando, os simples, amareis a simplicidade? Porque a Bíblia, muita gente fica simples. Ou seja, tonto? Bobo. Bobo. Ok? Fala, a Bíblia é muito antiga. Isso passou milhões de anos. Por que você vai falar dessa coisa tão velha? Né? Lê. Dice, e vós, escarnecedores, desejareis o escarnário, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Porque há loucos também não querem. Loucos querem fazer o que eles quiserem. E a Bíblia fala quando você vai parar a ficar em sua vida bobo, louco. Lê. Versículo 23. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito. Deus é Deus. Ele não precisa ajudar ninguém de nós. Nós somos um lixo. Mas ele está falando por meio da Bíblia. Você tem tempo. Faz o que eu estou falando. Ou isso vai passar. Né? E vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vos recustastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Esta aula é uma extensão da mão de Deus. Você não pensa dos negaus falando a Bíblia. Né? Nossa. Mas esta é a mão de Deus extendendo para falar: sai daí. Para. Sai daí da sua vida malvada. Cambia.
Muda. Limpai-vos e logo faz a minha vontade. Lê. Dice 23. 23. Convertiu-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos fareis saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vos recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Lê. Antes rejeitastes todo o meu conselhos. Lê outra vez. Antes rejeitastes todo o meu conselho Este é todo conselho de Deus. Lê. e não quisestes a minha repreensão. E você não quisiste a repreensão de Deus. Não quisiste. Não que você não pode. Que você não quiser. Muito distinto, muito diferente. Lê. Também eu me reirei na vossa pregação. Se Deus vai rir a você, Ele não vai ajudar a você. Isso é muito, muito forte. Eu não quero que Deus se ria de mim. Porque se Ele vai rir, Ele não vai ajudar. E isso é muito, muito mais pior. Lê. Dice, também eu me reirei na vossa perdição e zombarei vendo o vosso temor. Lê aí, Salmo 2, versículo 4. Livro de Salmos, capítulo 2, versículo 4. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Ok? Ele vai trazer muito, muito ruim na sua vida. Ok? Salmo... Não. Daí não. Siga lendo por verbo. Yes, sir. 1 e versículo 26 outra vez. Yes, sir. Provérbios capítulo 1, versículo 26. Também eu me reirei na vossa perdição e zombarei vendo a vosso temor, vendo como a asolação e o vosso temor, e vendo a vossa perdição, como tormenta sobrevivendo-vos aperto ou angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. Capítulo 27, versículo 9. Livro de Job, capítulo 27, versículo 9. Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevivendo-lhe a tribulação? Um momento. Job 27 e 9. Yes. O livro de Job, capítulo 27, versículo 9. Porventura... Empieza de 8. Yes, sir. 27, versículo 8. Porque qual será a esperança do hipócrita? Havendo sido ávoro quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor. So Deus vai escutar uma pessoa que tem problemas. Se ele vai a Deus, inclinado a Deus e buscando sua ajuda. Né? Sobrevivendo-lhe a tribulação, ao deleitar-se e não todo-poderoso, ao invocará a Deus em todo o tempo. Ensinar-vos o que é concertamente em mão de Deus, e não vos encobrirei
o que está como Todo-Poderoso. Okay. So de ahí, regresa a Proverbio 28. Provérbio capítulo 1, versículo 28. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. Da madrugada me buscarão, mas não me acharão. Isaías 1 y versículo 15. Isaías capítulo 1 y versículo 15. Isaías capítulo 1, versículo 15. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós a meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não os ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. ¿Por quê? Porque você está em iniquidade. Isso é porque sua mão está cheia de sangue. Ok? Lê. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. É fácil. Você tem que parar fazendo coisa que você pensa que está bom. E não é. Ok? Tem que parar. Tem que chegar a um ponto na vida de um homem ou uma mulher para falar, não, eu estou mal. Eu vou parar. Eu não quero fazer coisa má nos olhos de Deus mais. Esses como os nossos irmãos que ficam nas drogas. A única maneira que eles podem mudar de consumir drogas é se eles estão cansados, eles estão terminados com essa vida. Ok? Da mesma forma, Deus está falando aqui. Que você tem que estar terminado com este mundo para você mudar e voltar a Deus. Como Isaías. Sim. Isaías capítulo 1, versículo 16. Se lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante de Deus. Diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Isso é toma conselho. Toma conselho. Lê. Aprendei a fazer. Isso é uma decisão. Você tem que decidir aprender quê? Aprendei a fazer o bem. Para aprender a fazer bem, você tem que fazer decisão para fazer bem. Você tem que decidir para fazer bem. É uma decisão de você. Eu decido não fazer mais pecado. Lê. Praticar o que é reto. Você tem que decidir a fazer o quê? Praticar o que é reto. Conselho na Bíblia. Decidir para fazer coisa da Bíblia. Okay? E depois, seu caminho na Bíblia. Caminho em sua vida com a Bíblia. Lê. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai de causa das viúvas. Vende. So agora Deus está falando. Agora outra vez. Vai a chegar outra vez a conselho. Este conselho de Deus. Lê. Vinde então. Vinde então. Esse Deus falando conselho a nosso. Vem. E argumei, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ou seja, seu pecado vai ficar como que nunca existiu. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, e tornarão como a branca lã. Ou seja, limpo. Ou seja, livre de pecado. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Ou seja, se você
faz o que Deus fala, você vai comer bem na terra. Lê? Dice, mas se recusardes e fordes rebeldes, Se você decide, depois que você recebeu conselho de Deus, sereis devorados à espada. ou seja, você vai ficar destruído. Lê? Porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta na cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, e tua vinho se misturou como água. Vea capítulo 40, versículo 5. Isaías 45. Livro de Isaías, capítulo 40, versículo 5. E a glória do Senhor se manifestará, e toda carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que isto que disse. Quando passe todo no mundo, você vai ver que foi Deus que falou bem. Que ele falou a verdade. Ele nunca falou mentira. Lê? Versículo 6. Vós que diz, clama, e alguém diz, que hei de clamar? Porque isso é o que está passando no mundo agora. Nós só falamos, clama a Deus. Pide misericórdia. Né? E muita gente fala, por quê? Para quê? Deus nunca vai escutar a mim? Não, lê. Toda carne e erva, e toda a sua beleza, como as flores do campo. Secasse a erva, e caem as flores, soprando nelas hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Eu sei o que está falando aí? Deus está em controle sobre todo. Se uma árvore tem, what do I say, leaves? Folhas. Cada folha, Espírito de Deus é que quita. Agora eu decido que esta folha caiga na chão. Cada um. Isso é porque aí fala, toda pessoa é que? Como todo Sete. Dice, secasse a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. O povo é erva. So, quando Deus fala, é a erva. Vai cair na chão. Nós somos essa erva. Ele tem controle sobre tudo. Ok? Aí, regressa. Provérbio 1 e 28 outra vez. Provérbios capítulo 1, versículo 28. Eu estou falando quando ele fala e nós não escutamos. Lê. Então a mim clamarão. Ou seja, nós vamos clamar e ele não vai escutar. Porque nós ficamos no mundo fazendo o que nós hipocritamente vamos clamar a Deus. Depois de seguir fazendo coisa em contra de Deus. Lê. Mas eu não responderei. Da madrugada me buscarão, mas não me acharão. Veja Jeremias, capítulo 11. Jeremias 11. Jeremias capítulo 11, versículo 11. Portanto, assim diz o Senhor, eis que portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e não os ouvirei. Esse se você fica em sua decisão de não seguir os mandamentos. Isso é o que espera a você. Ok? Daí,
Provérbio 1, versículo 28. Provérbios capítulo 1, versículo 28. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Vea Tiago 4 e 3. Tiago 4 e 3. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Deus não escuta ele não escuta sua oração. Se você pede, Deus Todo-Poderoso, eu quiser que que eu possa ganhar a loteria. Nossa, porque se eu posso ganhar 1 bilhão ou 10 milhões ou 400 milhões de dólares americanos, nossa. Eu prometo, Deus, que eu vou amar você todos os meus dias na minha vida. Isso não é... Deus, quando você ora essa oração, Deus está assim. Que idiota. Ok? Ele não vai escutar uma oração assim. Deus, se você pode trazer a esta mulher para que ela fique minha esposa, ou este homem a minha vida para ser meu esposo, eu vou fazer tudo o que você faz. Não. Ele não vai escutar isso. É bem se você fala, eu preciso uma pessoa boa na minha vida, que você faz a decisão em minha vida. Traz uma pessoa boa na minha vida. Isso é bom. Você pode orar essa oração. Mas se você ora a uma pessoa famosa, Com uma bunda muito grande. yes, Deus Todo-Poderoso, ele não vai falar. Deus talvez está pensando, essa pessoa eu estou planeando a matar amanhã. Ele quer casar com essa pessoa. Não. Assim não é. Assim não é. Provérbio 1, versículo 28, outra vez. Provérbios capítulo 1, versículo 28. Então a mim me clamarão, mas eu não responderei. Por quê? Porque se você está clamando em uma maneira que é errado para Deus, Deus não vai escutar. Esse é todo o que está falando. Nós fui muito escritura para saber como falar a Deus. Esse conselho para que você possa fazer sua decisão, para seguir os mandamentos e você possa seguir seu caminho, ok? Por a vida, ok? Daí, veja Isaías 28, versículo 9, ok? Quando você aprende esta escritura, que passa? Isaías capítulo 28, versículo 9. A quem, pois, se ensinará a ciência? Porque não todo mundo pode aprender ciência, ou seja, a sabedoria da Bíblia. E a quem se dará a entender o que os ouve? So, quem vai entender? Isso para aprender e entender a Bíblia não é para todo mundo. Esta Bíblia é somente para as israelitas, moreno, latino, índio, nativo, brasileiro. Em cima disso, não todo brasileiro, tampouco. Porque eu aprendi sobre tempo que não toda pessoa que fica nas terras de israelita ou aonde moram israelita, não todos são israelitas. Exatamente. Ok? Eu tenho que aprender isso dificilmente. Ok? Não todo mundo, porque nós somos americanos. Ok? Há gente morena, gente da cor negra, que ficam sendo negra, mas a pai é americano. Como
as filhos de alcalde de Nova York. Get me the Bill de Blasio's family. Eu vou ensinar. Eu estou pensando esto porque hay pessoas que han falado que eu sou israelita, mas quando falam de sua família, falam uma coisa, depois eu penso que não são israelita. Ok. Essa é família. Ok. I'm going to put that. Yes, thank you. Thank you. Think of all the families too. Ok, você vê esta família. Família de alcalde Bill de Blasio, na Nova York. Bill de Blasio é esposo da nossa irmã aí, ok? Essa esposa. Ela é negra. Bill de Blasio é branco. Mas suas filhos, você vê suas filhos? Suas filhos são brancos também. Aunque eles ficam moreno ou negro por sua mãe. Pero como Bill de Blasio é branco e suas filhos, e são filhos dele, suas filhos é família, ou seja, semente de homem branco. A mãe é negra, mas descendência, linhagem, é de homem branco. Agora, busca família Bob Marley. I had to go there. I'm starting on the black side first. You got Salma Hayek. I'm going to talk about that too. Bob Marley, put family. Ok. Estão os filhos dela. Se são todos os filhos dela. Those are his filhos right there. Um momento. Vamos falar Bob Marley. I want Bob Marley in there. His wife. Give me. Okay, give me that. And then give me his sons. All right, yeah, perfect. Okay. No, that's not his wife though. That's not. Nah, that's not. I don't know if that's one of his women, but. Oh, go look up Bob Marley wife. Yeah, Rita Marley, right? R-I-T-A. That's it. Rita. That's it. Enter. Oh, that is Rita. That's Rita. Yeah. Oh, okay. Yeah. She looked different. Okay. No, man, just the wheel, bro. Controlling the wheel. All right. Okay. So agora, este é Bob Marley e Rita Marley, esposa de Bob Marley. Bob Marley se vê como se ele é negro. Muita gente falarão que ele é israelita. Mas não é. Ele é homem branco. Seu pai era de Inglaterra. Seu pai ficava na Inglaterra. Ok? Agora, ensina os filhos de Bob Marley. Oh, damn. Yeah. Seu pai, yeah. Ok. Eu vou ensinar a pai de Bob Marley. Nossa. Esse é pai de Bob Marley. Homem branco. Mas ele ficou com uma negra em Jamaica e logo Bob Marley nasceu. Mas ele é homem branco. Ele não é israelita. Ok? Take that off. Yes, I want the kids. Esses são todos os filhos de Bob Marley. Todos vêm como negro. Negro. Sim?
mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 irmãos, 7 brancos. Ok? Eu não tenho poder sobre a linhagem de ninguém, mas a Bíblia fala de israelita, moreno, latino, índio, nativo. Mas o movimento, isso prova que o movimento de nossos não é somente sobre o cor da pele, ok? Está falando de sua linhagem, como fala em Números, capítulo 1, versículo 8. Não, olha isso. Números, capítulo 1, versículo 2. 10. 18. 18. Sim. Dice, e ajuntarão toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, e declararão a sua descendência, segundo as famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. So, uma casa ou uma descendência é definida por a casa dos pais, não a casa dos mães, como falam os falsos judeus, que eles consideram que a linhagem de uma pessoa vem descende da mãe. Mas a Bíblia fala que a descendência de um homem, de uma pessoa, é definida por a casa dos pais. Mas se seu pai é um israelita, você é um israelita. Se o pai é italiano, você é um italiano. Mas se o pai é greco, você é greco. Ok? O seu pai determina que raça você é. Ok? A sua mãe somente é como a terra. Ela somente absorve a semente. Ok? Ela somente absorve a semente que seu pai põe dentro dela. Okay? Where's the scripture that says that if I would have spoken to them, they would have hearkened? That's right there, no? Isaiah 28. Isaiah 28. I think it's a little bit more. A little further up. Porque há uma escritura que fala que se eu hubiera, que se ele hubiera falado, as outras nações hubiera escutado. Hey, where's that at? Stammering lips, right? Is around that area? Yeah. No. Is it? Where's the scripture that says that if he would have spoken to the other nations, they would have listened? With stumbling lips. That's No, that's not it. I'm saying I thought it was in that area. What are the words that he uses? It says other nations? Oh no. Un momento. Spoken in Okay, Ezekiel 3 and verse 5. Ezequiel capítulo 3, versículo 5. ¿Por qué? Porque eu falo que Sí. esto fala, a Bíblia é muito invoca muito inspiração, né? Não só eu posso falar a Bíblia e tudo e é muito forte. E também há gente que não é israelita e vai invocar inspiração, mas isso não é a ponto da Bíblia. A ponto é para despertar a israelita,
para gente do povo. Mas outro povo talvez possa ficar com inspiração também. Mas lê isso. Ezequiel capítulo 3, versículo 5. Porque tu não és enviado a um povo de estranha la fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Ou seja, como chino, japonês, africano, isso língua diferente. Esta língua português é difícil também. Mas eu sei como falar português agora é também ler da Bíblia, né? Ler. Nem há muitos povos estranhos fala e de língua difícil, cujas palavras não posso entender. Eu posso entender português, mas eu não entendo japonês. Mas há pessoas que ficam ali e eles são israelitas. Não todos japonês, mas há uma mescla aí. Por quê? Porque moreno, latino, índio, nativo ficaram ali, né? Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. So, se Deus hubiera enviado a nós para ir ao Japão ou a China, essas pessoas escutam da Bíblia porque há muita sabedoria e essa pessoa vai seguir, como em Brasil. Em Brasil, há muita gente que são brasileiros, obviamente, mas não todo brasileiro é israelita. Eu falo português e há muita gente que não por meio de sua cor de pele, cor de pele, é israelita. Ok? Eu aprendi sobre o tempo que não fiquei ensinando da Bíblia. Que em Brasil, aí ficou muito, pero muito imigração da Europa. Ok? Gente da Itália, Alemanha, França, gente de Rússia ficou ali no Brasil. Polacos. Polacos também. Toda pessoa ficou em Brasil. Há muito mescla de gente aí. Agora, hoje, gente que fica ali, que não sabe de sua linhagem, falam que são brasileiros. E não são. Isso foi minha confusão. Eu não tenho, eu vou falar sempre isso, eu não tenho poder espiritual para falar quem é israelita ou outro. Isso é para Deus, ok? Mas eu vou seguir estudando, ensinando da Bíblia e é que Deus quiser, Ele vai seguir. Isso é tudo o que eu vou falar dessa situação. Alright? Okay, let's go back. Who's that? All right, put him up. I want Christina Aguilera too. Yeah, right. Get him first, though. Get him first. Un momento. Un momento. Ok. Este irmão fica. Where is he? Is that the guy? Go ahead, put him up. Man, give me a bigger. There's a bunch of pictures that people are not gonna know. Go ahead. Ok. Você vê este irmão, este homem? Esse homem fica como se ele é americano ou gringo, branco. Mas sua pai é
negro. That's his father right there? Okay. Esse é pai da homem que você viu. Essa é sua Okay, get it then. Come on, man, give me the best. All the time. Nieta. Okay. Espanhol, Portugal. Isso não é parte de aula, mas eu preciso falar desta coisa. Of course, bro. Come on. Go to tools. Tools. Size. Large. Yeah, click that first one. Ok. Esse homem é Blake Griffin. Blake Griffin é ele tem basketball. Já não sei basketball. Yeah, basquetebolista. Basquetebolista de NBA. Ele é branco. Você vê que ele é branco, mas seu pai é negro. A tribo de Levi. Haitiano. Haitiano, mas... Oh, snap. Ok? Haitiano. Ok? Agora, a filho de Blake Griffin. Ele é, você vê, branco. Mas ele é negro. Por quê? Por meio da sua pai. E sua pai é negro da tribo de Levi, haitiano. Só esse filho aí, pequenino, é haitiano. Okay. That's crazy, right? É por isso que este movimento você não pode basá-lo somente em cor da pele. Mas você, Drake, look Esse é Drake. Mira, Drake. Esse é outro. o filho de Drake. Ok. Drake é... What is he? He's white? Judah. He's Judah. Ok. Só ele é negro. A pai de Drake é negro. Ok? Negro. Mas era filho de Drake. Saiu como branco. Mas ele é negro. Ok? E não só pode ver esta coisa, porque você vê a pai, também pai de pai. Né? Ok? Isso é o que está falando aí. Ok. Vamos seguir a aula. Isaías 29. ou 29? 28, versículo 9. Isaías capítulo 28, versículo 9. A quem, pois, se ensinará a ciência, e a quem se dará a entender o que os ouviu? Ao desmandado e ao arrancado dos seios, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Um pouco aqui, um pouco ali. Um pouco aqui na Velho Testamento, um pouco ali na Velho Testamento. Ok? Lê. Pelo que, por lábios estranhos
e por outra língua falará a este povo. Isso é porque a Bíblia está escrita em diferente língua. Não é língua diferente, ou seja, língua espiritual, como falam na pentecostal. Essa não está falando isso. Está falando fisicamente, a palavra de Deus vai estar trasladada em outra língua. Inglês, espanhol, português, coisa assim. Ok? Daí, eu quero falar de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. So, você tem que ser sincero como um bebê novo. Ok? Um bebê novo vai aprender, não vai discutir de que você está falando. Você pode falar, este céu não é azul, é amarillo. Ou é outro cor. E a filha vai falar, sim, ok. Ele não vai falar, não. Você está muito errado. É azul, mas realmente não é azul, porque é a atmosfera e logo e toda coisa por meio da ciência. A filha não vai falar isso. Vai falar, oh, ok, amarillo, tá bom. Ok, vai aceitar. Como você tem que aceitar na Bíblia. A Bíblia fala uma coisa, você tem razão. Está na Bíblia e eu tenho que fazer isso. Leia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Você tem que ficar como meninos novamente. Que fala isso? Você tem que aprender outra vez todo o que você sabe ou você crê que é correto, você tem que tirar e aprender outra vez. Lê. A leite racional. A leite racional. A leite. Não falsificado, para que por ele vades crescendo. Ok, você vai crescer com coisa simples da Bíblia. Ok? Eu quero ir, porque nota muito. Eu estou ficando muito velho agora. Lê outra vez, 2 Yes, sir. e 1. Desejai 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Desejando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas. Então você tem que, antes que você possa aprender o simples, você tem que tirar toda coisa má na sua vida. Veja Efésios, capítulo 4, versículo 22. O livro de Efésios, capítulo 4, versículo 22. Que, quanto ao trato passado, vos despejois do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Ok, so você tem que tirar isso. Você tem que tirar essa coisa má de homem velho. Homem velho é sua vida antes de aprender a Bíblia. Você tem que tirar essa pessoa. Regressa a 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, a leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Ok, daí vem a 1 Pedro, capítulo 4. Desculpa, 3 e 16. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 16. 15. Versículo 15. Antes, santificai o Cristo como Senhor. Esse tirando toda malícia, engano, toda essa coisa má na sua vida. Tirando. Go ahead. Em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder
com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão de esperança que há em vós. Daí é conselho, para dar answer, Uma resposta. uma resposta boa da Bíblia. Conselho boa. Lê para quê? Para caminhar e logo você tem que fazer decisão na sua vida. Lê. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam de vosso bom porte em Cristo. Por quê? Porque você precisa que se você está fazendo coisa bem, okay? Coisa boa, em os olhos de gente má, a gente má não pode falar mal de você. Gente má pode falar, nossa, eu tenho muito ódio a essa pessoa, mas ele é bom comigo. Ou seja, isso está falando de gente branca, americano, de Europa, que eles podem falar, eu não gosto de gente negro, pero este negro é bom. Isso que está falando porque gente má pode fazer uma coisa má e você pode falar, tá bom, não por eu trabalho um pouco mais. Não, tá bom. Ok? Abusador vai falar, nossa, tá fazendo bom trabalho. Ele vem temprano, mas ele vai tarde do trabalho. Deixa ver, eu vou fazer uma coisa bem para ele. Ok? Isso pode passar. O Espírito de Deus pode mudar o espírito de sua gente má. Gente que vai em contra de você. Ok? Daí, regresa a 1 Pedro 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, ou leite racional, não falsificado, para que para eles vades crescendo. Mateus, capítulo 18, versículo 3. Mateus, capítulo 18, versículo 3. A ver, o que falou aí? Mateus 18, versículo 3. Mateus 18, capítulo 3. Diz, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fiderdes como meninos, de modo algum entrarás no reino de Deus. Você tem que estar preparado para quê? Para receber a palavra de Deus. Se você precisa a receber a palavra de Deus, o que vai passar? Se você quer analisar tudo. Eu não penso que isso é tudo que está falando. Eu penso que a mulher pode pôr calças. A Bíblia fala, a mulher não pode pôr a roupa de homem. Desculpa, irmão. Eu escutei que você falou que a mulher não pode ficar com calça, mas isso não é o que a Bíblia está falando. A Bíblia fala que não pode pôr roupa de homem. Não fala que ela não pode pôr calça. Especificamente fala roupa de homem. E hoje em dia nós estamos na geração que as mulheres podem ficar com calça. Isso, você não está preparado para receber a palavra de Deus, porque você está agora falando em contra da Bíblia. So, um menino vai falar, ou seja, um menino adulto vai falar, você falou que a mulher não pode ficar com calça? Ok. Aonde está a escritura? Deuteronômio 22, versículo 5. Roupa de homem. Ok. Eu entendo. That's it. Esse é um menino. É um menino. Leia outra vez.
Mateus capítulo 18, versículo 3. E diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis nos reinos dos céus. Vea capítulo 19, versículo 14. Mateus capítulo 19, versículo 14. Jesus, porém, disse: deixa os meninos e não os estorveis de vir a mim. Ele não estava falando de todos os meninos ou meninos. Ele estava falando a gente que vai ficar humilde para receber a palavra de Deus. Lê outra vez. Jesus, porém, disse: deixa aos meninos e não os estorveis de vir a mim. Okay. Daí, vea Lucas, capítulo 18, versículo 16. Lucas, capítulo 18, versículo 16. Fala igualmente. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixa vir a mim os meninos e não os empezeis, porque dos tais é o reino de Deus. Lê. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Se você não está preparado para mudar seu pensamento, para receber esta palavra, olvida do reino de Deus. Você não vai entrar. Você não vai para a festa. Exato. Lucas, capítulo 22 e versículo 32. Livro de Lucas, capítulo 22, versículo 32. Mas eu roguei para ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma tus irmãos. Por quê? Porque agora mesmo. Lê outra vez. Perdão. Vê a 31. Versículo, Lucas capítulo 22, versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Cirandar como trigo é como você tem uma cirandar é para tirar trigo, mas você tem trigo que você pode comer e a lijo da trigo você não vai comer. Isso porque é sarandear. Você sarandeia a trigo, mas lijo de trigo você tira. Você não, é separando o bom de mal. Esse é o símbolo que Cristo está falando. So, Satanás vai tirar a ele e sarandear, assim, para tratar sua vida. Né? Mas eu roguei por ti. Mas Cristo falou com Deus. Para que a tua fé não desfaleça. Para que Deus proteja a fé dele, porque ele também não estava todo convertido. Ainda, aunque ele era discípulo. Né? E tu, quando te converteres, confirma tus irmãos. Quando você é quê? Te converteres. Quando você está seguro que eu sou Cristo, depois ajuda seus irmãos. Por quê? Porque Pedro, lembra que Pedro, ele negou a Cristo quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes. Ele ainda não estava convertido. E ele era um dos discípulos mais com mais posição. Wow. Ele não estava convertido. Por quê? Porque se eu sei que é Cristo, né? Ele falou, eu vou defender. Mas quando chegou o momento para defender a Cristo, eu não. Quem é esse homem? Como? Cristo? Eu não conosco esse negão. Não. Negrão. Eu não conosco esse negrão. Ok? Eu não conheço esse homem.
Eu sou dos brancos. Eu não conheço esse negro. E depois, outra pessoa falou, não, eu escuto como você está falando. Você fala como Cristo. E lembra, depois fala, não. Eu não fico com ele. Yeah. Yeah, just get it to the picture. Okay? Não. Eu não conheço a Cristo. Quem é Cristo? Não. Ele não. Não. Outro fala, não. Eu via você com ele. Não. Eu não conheço. Eu não tenho amigos negrão. Sim. Ok? Chegou um nível que ele falou muito forte. Não! Eu conheço. Depois. Okay? E Cristo falou: você vai negar a mim 3 vezes antes que gallo. Galo cante. Ok? E passou. Pedro, el mesmo Pedro que falou a Cristo. E ele falou, eu vou a defender a você. Pero quando ele viu que sua vida estava em perigo, aí falou, eu não sabia que ia fazer assim. Eu não conheço esse negrão. Eu tenho medo. Não quero que me vá matar. Ok. So, isso é o que é 1 Pedro. Você tem que ficar sincero. Sincero. Vea 2 Timóteo 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de verdade. Okay. A palavra de verdade. Ok. Hebreus capítulo 10, versículo 39. Hebreus capítulo 10, versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para que a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. So, não somos o que pecamos. Não regrese ou não siga no pecado. Você tem que tirar pecado e andar para frente. Okay? Você tem que andar frente. Deixa a vida velho depois e você siga adiante. Okay? Esse é tudo que eu tenho para hoje. Há perguntas? Make it big. Let me see something. Yeah, make it big. I want to see who's there. Shalina. Shalom, Shalina. Scroll down. Haya, Shalom, Yossi, Prince Gabar, Shalom, Kim, Shalom. Scroll up. What did I say? All right. Franklin, Shalom, Kim, Shalom, Benjamin, Mo, Danina. All right. Anyone else? That's it. Okay. Bueno. What about YouTube? Okay. No one in YouTube. Okay. All right. Bueno. Boa noite. Deus abençoe a todos você. E com isso eu falo shalom. Shalom.